Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck, fundador do canal, e eu ajudo pessoas comuns a criar uma segunda fonte de renda sem precisar trabalhar mais por isso. No vídeo de hoje eu quero tratar sobre um tema muito interessante que é o comportamento das pessoas com relação ao dinheiro. Você já parou para perguntar por que algumas pessoas simplesmente conseguem prosperar e outras pessoas simplesmente trabalham e nunca conseguem construir nada na vida? Então, isso tem relação com o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro. Investir foi um elemento muito importante na minha vida. E se eu vou colocar numa cesta os diversos elementos que eu considero importantes na minha vida, eu te digo que investir vai ser um desses elementos que eu reputo muito importantes. E eu espero que você também crie uma boa relação com o seu dinheiro, uma boa relação com os seus investimentos. Eu também espero que os investimentos eles também possam ser colocados dentro dessa cesta de elementos importantes, assim como eu coloquei. Então, o que eu te digo é que você precisa transformar a sua visão sobre o dinheiro e sobre o consumo. Você vai precisar muitas vezes romper com certos obstáculos sociais, você vai precisar muitas vezes romper com o senso comum, você vai precisar romper com aquilo que você costumeiramente escuta ou costumeiramente fez com relação ao seu dinheiro. Então, o que eu quero dizer é que você não necessariamente precisa criar algumas mudanças radicais na sua vida. Você simplesmente precisa mudar a maneira como você enxerga muitas coisas. Você tem que perceber que a sua mudança relacionada ao seu padrão de consumo, a mudança que você precisa ter em relação ao seu dinheiro, é aquela na qual você não sente que você está perdendo alguma coisa. Você vai precisar de uma mudança na qual você vai ter a sensação que você está ganhando. Então, quando você muda a sua relação com o dinheiro, você muda a sua relação com seus investimentos, isso tem que te trazer uma sensação de bem-estar. Você precisa ter essa sensação de evolução na sua vida. E as escolhas que você faz, sempre ligadas ao dinheiro, quase sempre vão ter origem naquele ambiente em que você nasceu e no ambiente no qual você mais convive, seja o seu ambiente de trabalho, seja o seu ambiente familiar. E esses ambientes eles vão moldar a sua visão e o seu comportamento relacionado ao dinheiro. Ao longo da sua vida, você vai fazer várias escolhas. E essas escolhas são essas as escolhas que vão te proporcionar simplesmente viver os seus sonhos ou te fazer ter uma vida mediana, ou muitas vezes te fazer ter uma vida sofrida, uma vida conturbada. Em certos momentos da sua vida, você vai sofrer uma queda no seu padrão de consumo. Isso é natural. Pouco importa qual é o ambiente que você esteja inserido. Pouco importa se você já vive numa família mais humilde ou você já vive numa família muito mais abastada. Em certos momentos da sua vida, você vai sofrer uma queda no seu padrão de consumo. E isso acontece em alguns momentos muito específicos. Quais momentos? Quando, por exemplo, você vem a se casar, quando você vem a contrair alguma dívida, ou, por exemplo, quando você... também é uma dívida, quando você vem contrair uma dívida relacionada a um imóvel ou a algum carro. Então, nessas situações específicas, dentre várias outras situações específicas, você vai sofrer uma queda do seu padrão de consumo. E até determinado momento, isso acontece porque até determinado momento você era sustentado pelos seus pais, você morava na casa dos seus pais e nesse momento você tinha um padrão de vida razoavelmente alto, mesmo que você venha de uma família mais pobre financeiramente. Então, quando você se forma e você consegue a sua primeira fonte de renda, o seu padrão de vida ele acaba até aumentando, porque você ainda vive na casa dos seus pais, mas agora você vai ter o seu próprio dinheiro. Mas, então, quando que vai acontecer essa queda no padrão de vida? Ela ocorre, por exemplo, quando você é fortemente induzido a consumir acima daquilo que você ganha. E nesses momentos que eu te citei aqui, quando você vem a se casar, quando você faz uma dívida imobiliária, quando você financia algum carro, você acaba sendo induzido a viver acima daquele padrão que você vivia anteriormente. E é nesse momento que muitas pessoas entram nas dívidas. E isso acontece porque a maioria das pessoas, simplesmente não aceitam viver abaixo das suas possibilidades. E um outro momento no qual você sofre uma queda no seu padrão de vida é no momento, por exemplo, do seu casamento.
que é no momento em que você decide sair da casa dos seus pais, seja pelo casamento ou seja que você decidiu sair voluntariamente. Mas quando você decide sair da casa dos seus pais, você também sofre uma redução no seu padrão de consumo, no seu padrão de vida. Então, por você não aceitar um padrão de vida abaixo daquilo que você já era acostumado quando você tinha com os seus pais, você acaba se desequilibrando financeiramente. Você tenta a todo momento restabelecer aquele padrão de vida que você tinha. Então, ao invés de você conseguir colocar o dinheiro para trabalhar para você, você faz o contrário. Você acaba simplesmente trabalhando para conseguir cada vez mais dinheiro, para que você pague cada vez mais contas. Mas você não percebe que você está tendo uma redução do seu padrão de consumo, até porque você vai perceber que você está usufruindo de certas coisas que você não tinha quando você ainda morava com seus pais. Você acaba sendo iludido pelo seu padrão de consumo que você tem agora. Que é um padrão de consumo que ele é bancado por você gastar mais do que você ganha. É bancado muitas vezes por um certo grau de endividamento. Em muitos casos, esse padrão de consumo ele é levado, ele é arrastado por muitos e muitos anos e essa situação ela pode até se alongar até o seu período da sua aposentadoria. E é nesse momento que você vai se deparar com uma mudança no seu padrão de consumo. Se você não se preparou adequadamente para o momento da sua aposentadoria, o que vai acontecer? Você vai ter que continuar trabalhando simplesmente para manter o seu padrão de vida. Por quê? Você não pode esperar que você, nessa fase da vida, na sua velhice, na sua aposentadoria, você não pode aceitar que nesse momento da sua vida você vai ter uma redução do seu padrão de vida. Você não vai conseguir aceitar isso. Nesse momento em que você atinge a velhice, os seus gastos eles até podem sofrer um aumento. Por quê? Porque agora você vai precisar de certas coisas que você não precisava antes, como por exemplo, um plano de saúde, algum tipo de carro específico. Você vai precisar de certas mudanças na sua casa até para facilitar certas questões de mobilidade, etc. Você vai precisar, claro, criar certas facilidades para você e isso vai exigir um aumento do seu padrão de vida. Então hoje você vai se aposentar com saúde, você vai se aposentar tendo ainda um longo horizonte de vida pela frente. Você não vai se aposentar como um velhinho que fica simplesmente em casa assistindo televisão o dia inteiro. E é justamente por isso que você não vai aceitar ter uma redução no seu padrão de vida. E é por isso que você não vai se preparar e até por isso que você precisa se preparar adequadamente, porque você vai se aposentar e você talvez ainda vai continuar tendo a necessidade de trabalhar, justamente para manter essas novas necessidades que vão surgir na sua vida. Você não vai se aposentar tão velho e você vai começar a se deparar com certas necessidades que você não tinha antes e isso faz com que o seu padrão de vida seja elevado. Essas novas necessidades vão te exigir cada vez mais um orçamento para custear essas novas necessidades. Em muitos casos vai haver a necessidade de você até continuar trabalhando para que você pague dívidas que você carregou até a aposentadoria. Então, essas duas situações de você ainda carregar dívidas para sua velhice, você carregar dívidas para sua aposentadoria e o surgimento de novas necessidades fazem com que você talvez chegue na velhice, chegue na aposentadoria e você tenha uma elevação do seu padrão, tenha necessidade de elevar o seu padrão de vida. E por que isso pode acontecer? É justamente por conta de uma falta de planejamento financeiro. Porque uma vida ditada pelo consumismo, uma vida ditada pela manutenção do seu padrão de consumo, leva a uma velhice um pouco mais exigente. Uma velhice que exige certos cuidados que não existiam antes. E esses cuidados, muitas vezes, eles vão precisar ser supridos, talvez por seus filhos, talvez vão precisar ser supridos por novas dívidas, talvez vão precisar ser supridos pela ajuda de terceiras pessoas. Então você vai perceber que você muitas vezes passou a sua vida inteira e você não criou riqueza. Você vai perceber que a sua velhice chegou e que você não conseguiu deixar nenhum tipo de riqueza material para os seus filhos e para os seus netos. Você vai perceber que você não criou facilidades para você do futuro. Você do futuro não, você vai perceber que você não criou facilidades para você num momento futuro. Então, esses comportamentos
podem muitas vezes te levar a ter uma vida com um padrão de consumo razoavelmente bom ao longo da sua vida, mas que vai chegar num determinado momento da sua vida, você vai perceber que aquele padrão de consumo que você carregou ao longo da sua vida, ele vai te trazer certas dificuldades na sua aposentadoria. Então, certos comportamentos seus precisam ser reavaliados e certas mudanças elas precisam ser feitas. Tenha em mente que criar um padrão de vida que não se mantém ao longo dos anos é algo que somente pode te trazer pobreza e dificuldade no futuro. Então você precisa aprender a construir riqueza, você precisa aprender a criar um futuro melhor para você e para sua família. Tenha em mente que você não pode depender de nada e nem de ninguém. Tenha em mente que você deve criar uma vida melhor, você deve estudar e você deve aprender a criar certas facilidades para o seu eu do futuro. Não chegue na velhice achando que as coisas vão se resolver, porque na realidade elas não vão. Na realidade, quanto mais o tempo passa, mais as necessidades aumentam, maiores são as exigências de você criar facilidades para o seu eu do futuro. Você tem que ter em mente que você não precisa chegar nessa fase da sua vida tendo essas dificuldades. Você deve perceber que essas facilidades elas devem ser criadas por você ao longo da sua vida e você pode fazer isso. Você simplesmente precisa mudar a sua relação com o dinheiro, você precisa mudar certos padrões de consumo, você precisa entender que certos gastos do dia a dia, eles podem ser revertidos para o seu eu do futuro. Certos gastos do dia a dia, eles podem simplesmente te trazer maiores dificuldades no futuro. Então essas mudanças de comportamento, essas mudanças de mentalidade, elas precisam entrar no seu cotidiano, elas precisam fazer parte da sua vida para que você entenda que muitas coisas elas podem ser destrutivas para você no futuro, apesar de serem boas hoje, e que essas coisas destrutivas elas precisam ser mudadas para que no futuro você tenha certas facilidades e você vai agradecer a si mesmo no futuro quando você tem uma boa relação com o dinheiro. Você vai colher bons frutos no futuro, porque como eu disse, você não pode depender da ajuda de terceiros. É recomendado que você não dependa da ajuda de seus filhos e é recomendado que você seja autossuficiente no futuro. Como eu falei no início do vídeo, tudo isso precisa trazer conforto para você. Você não deve mudar a sua relação com o dinheiro e isso te fazer sofrer. Muito pelo contrário, você tem que mudar a sua postura, você tem que mudar a sua relação com o dinheiro e isso tem que te fazer perceber que você está evoluindo, que você está construindo uma vida melhor para você e que talvez você no futuro vai deixar alguma coisa de bom para os seus filhos e para os seus netos. E muitas vezes essas coisas boas que você pode deixar para eles têm relação sim com riqueza material. Você tem que criar esse tipo de facilidade. Não pense que vai ser ruim mudar a sua relação com o dinheiro. Vai exigir certos sacrifícios, sim, claro. Vai exigir mudanças de postura, vai exigir mudanças de mentalidade. Mas saiba que isso é bom. Saiba que isso vai construir algo bom para você e para sua família no futuro. Pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e me siga nas redes sociais, deixa um like no vídeo aqui, deixa um comentário a respeito de tudo isso que eu falei e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!